Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material totalmente fantástico e imperdível para os fãs de Tex e para os futuros fãs de Tex. Sim, porque após a leitura dessa coisa bonitinha aqui, não é possível que você não se interesse pelo Ranger mais famoso das bancas brasileiras. Ah, não tem como, tá? Você vai ser fisgado. E uma coisa curiosa a respeito do Tex, tá? Que eu tô descobrindo agora, enquanto novo leitor de Tex, é que existem muitos gêneros de história. E você pode achar que, cara, mas o estilo faroeste pode não me animar, pode não me interessar, eu não tenho tanto interesse. Cara, dentro de todas as possibilidades de história, de todas as variações que existem dentro do mundo Tex, alguns títulos vão te interessar sim. Alguns títulos que eu digo, algumas histórias, tá? Alguns enredos, alguns tipos de trama vão te interessar. Não tem como não curtir algum dos materiais. Você pode não curtir determinado tipo de aventura, determinado estilo de aventura, mas nenhum é impossível. É completamente impossível, tá? E o material, esse daqui, Tex Especial 50 anos, material que a editora Mitos lançou agora, recentemente, tem 2 meses isso daqui, foi lançado em 2 versões, elas têm o formato italiano, ó, tô aqui com um dragoneiro, que é o formato italiano, tá? É maior do que aquele formatinho normal do Tex que tem na banca, é um pouco maior. Formato também da Júri, edição especial que sai e tudo mais, tá? Tem 2 versões, Tex tem essa daqui que eu comprei, capa cartão, papel jornal, tá? Mas é um papel jornal bacana, tá? Eu vou falar a respeito disso, mas é um papel jornal bem bacana. São 322 páginas de quadrinho, obviamente tudo em preto e branco, com 2 histórias fechadas e sensacionais. A primeira, então, é um negócio de louco, tá? Ao preço de R$ 44,90, mas você sabe que você consegue com grande desconto. Eu paguei 25 nisso aqui no Submarino, na Amazon. Paguei R$25, tá? E tem as promoções no site da Mitos e na Amazon direto você consegue por um preço legal. Tem também a versão capa dura, é o mesmo tamanho, é tudo igualzinho, a diferença é só o material. Versão em capa dura, com papel offset, e aí custa R$ 69,90, tá? Então a diferença de uma edição para outra não é tamanho, nada disso, é só o acabamento. É a mesma história, as 2 são em preto e branco, a diferença é só a questão do acabamento. Tex 50 anos porque o Tex está sendo publicado há 50 anos no Brasil, de maneira ininterrupta. Tex existe há muito mais tempo que isso, ele foi criado em 48, e ele é publicado aqui há muito tempo, porém, desde 1971, ele sai de maneira ininterrupta. E é aí que está o grande barato de Tex 50 anos. Ele passou por várias editoras e finalmente, quando chegou na editora Mitos, ela continuou também a numeração. E hoje a revista que a gente tem do Tex na banca, que segue aquela numeração enorme, é porque está há 50 anos seguindo a numeração, mesmo mudando de editora para editora. Tudo ok? Tudo entendido? Vamos falar do material que tem aqui dentro. E eu falei que para os fãs, óbvio, provavelmente já conhecem a história, já tem, ou se não, estavam aguardando ansiosos pela republicação desse material, e para os futuros fãs. Porque aqui você descobre 2 facetas completamente diferentes de possibilidades de história do personagem. E aí é que está o grande encanto e o grande barato do Tex. Que ele te proporciona, cara, histórias muito... A princípio, tá? A gente fica pensando ali que vai ser simplesmente sempre mais do mesmo. Embora seja, e a graça é essa, tá? A gente pode entrar numa discussão filosófica interessante sobre isso. É sempre Velho Oeste, ele em cima de cavalo, trocando tiro com bandido. Basicamente essa é a história. Assim como os quadrinhos super-herói que a gente coleciona há tanto tempo, tá? E a mágica por trás do Tex é que desde que seu criador lá, o Bonelli pai, o Gianluigi Bonelli, criou esse cara, ele vem trazendo o mesmo estilo de histórias com uma qualidade acima da média desde sempre. Há 70 anos esse cara sai com as histórias ali com uma qualidade de nível muito alto, tá? E sem inventar. O que a gente vê hoje nos quadrinhos americanos, nos quadrinhos super-herói, é uma tentativa de revolucionar sempre, inventar sempre muita coisa, grandes sagas o tempo inteiro. São sempre enredos que tentam ser mirabolantes sem conseguir atingir muita coisa. E aí você mata personagens principais ou personagens secundários extremamente importantes só para criar um impacto, uma venda e um chamariz em cima daquilo. Boa bosta,
né? A verdade é essa. Vídeo que aconteceu agora de matarem o Alfred no Batman e é algo totalmente necessário e estapafúrdio. Aqui eles não vão perder tempo matando um dos personagens principais. Porque loucura, cara. Você não ganha nada com isso. Vamos escrever uma boa história? Vamos escrever mais uma boa história do Tex e dos seus parceiros perseguindo bandidos e trocando tiro com bandidos? Vamos, é o básico. É o básico que funciona desde que bem escrito, desde que bem pensado. Você pensa num novo e mirabolante assalto que eles vão ter que impedir, numa nova armadilha que os bandidos vão fazer para eles, mas não precisa inventar nada além disso. E aqui o trabalho é muito bem feito e muito competente dessa forma, de manter uma linha que você sabe é um local seguro, você sabe o que esperar. O que você não vai esperar, obviamente, é o desfecho da história, embora você saiba que ou o Tex vai meter um tiro no cara ou vai prender o cara e mandar pra forca, alguma coisa assim, tá? Mas você não sabe direito o desenrolar da história e tem essa variação de gêneros que é muito interessante. Você pode ter uma história que pareça muito mais um western spaghetti, tá? Aqueles filmes italianos muito mais pesados, mais violentos, com aqueles bandidos muito maus, com aquelas cidades destruídas, com aquele clima diferente, Clint Eastwood, e numa pegada dark, digamos assim, tá? Mais séria, umas histórias mais pesadas mesmo. Você pode pegar uma grande aventura de John Wayne, um western americano mesmo, um super-heróizão ali, no sentido de, porra, sou um super cowboy. Você pode pegar algo nesse estilo, você tem várias possibilidades. E também possibilita ir para outros caminhos também. Existe até às vezes alguma coisa mais sobrenatural, raramente, mas pode haver uma história com um cunho mais de terror, mas tem possibilidade, tá? E a graça é você, mesmo que você não queira ler tudo, você ir descobrindo essas grandes histórias com teores diferentes e embarcar nessa que você não vai se arrepender, tá? Aqui dentro a gente tem uma prova muito interessante de que o material se mantém jovem, funcionando, interessante, mesmo com o passar das décadas, com o mudar de roteiristas, com o mudar de desenhistas. As artes são sempre espetaculares. Tex, assim como todos os materiais da Bonelli, tem um padrão altíssimo de arte. Você não vai ficar vendo aquelas artes, vamos botar um desenhista qualquer, não tem isso. O material é sempre muito bem trabalhado e aqui a arte é espetacular também. Aqui a gente tem uma história recente, publicada em 2001, e aqui no Brasil, 2001 na Itália, e aqui no Brasil ela saiu em 2002 na edição Tex Gigante, já pela editora Mitos, edição Tex Gigante número 9. E a outra história é uma história que eu não consegui encontrar uma referência a ela, tá? Essa, na verdade, pra mim, é a única falha da revista. Falta informações. Posso ser um completo idiota e não ter achado, mas eu não consegui encontrar informações a respeito de onde saíram essas duas histórias. Originalmente, o ano, nada disso. Não encontrei. Mais uma vez, pode ter sido uma total falha minha, eu não tenho encontrado, mas eu não encontrei. Então, se realmente não tem, é a única falha que eu pontua aqui da Mitos de não ter posto o crédito direitinho. Essa história foi publicada originalmente no ano tal. Tá? Mas então a gente tem uma história de 2001 e a gente tem uma história que provavelmente tem 30, 40 anos, porque é escrita pelo criador, pelo Gianluigi Bonelli. Então é um material que... Agora eu nem sei se é Gianluigi ou Gianluca. Bom, daqui a pouco a gente descobre. Acho que é Gianluigi. Tá? Mas a outra história é uma história mais clássica. Ainda assim você vê que elas têm um padrão altíssimo e elas se equivalem em teor de diversão. A outra não é uma história datada, porque mais nada disso, tá? É uma história de alto nível também e muito interessante. Os dois materiais aqui completamente sensacionais, espetaculares, e a gente começa com uma porrada na tua cara. Uma porrada fantástica que tem o desenho de ninguém mais, ninguém menos que Joe Kubert, cara. Joe Kubert, pai do Andy Kubert e do Adam Kubert, né? Dois desenhistas estão aí fazendo um monte de trabalho fantástico aí, DC até hoje, Marvel até hoje, tá? E esse cara é um desenhista lendário dos Estados Unidos, desenhou um monte de coisa fantástica pra DC e tudo mais, tem um nome muito marcado pela DC. E ele tá desenhando faroeste aqui, cara. Porra, isso é bom demais. E a arte tá matadora. Ele faleceu em 2012, mas aqui em 2001 ele ainda tava mandando muito bem na arte. Vou mostrar aqui uma página bacana aqui pra vocês, ó. Olha a arte do cara, afiadíssima, e essa página aqui já mostra pra gente que o teor da história é pesadíssimo. Na primeira história, que tem o roteiro aqui vai ter do Claudio Nisi, que já é um cara que manda muito roteiro pro Tex, tá? Claudio Nisi escreve uma história daquelas
que te deixa totalmente absorto e preso. Ela vai ocupar mais da metade da revista e que delícia que é isso aqui, cara. Um grupo de bandidos encontra uma menina num riacho tomando banho e aí, obviamente, rola toda aquela maldade. É uma HQ pesada, tá? Toda aquela maldade possível. Eles massacram a família da garota, mata todo mundo, tá? E esses 4 bandidos simplesmente fogem. O Tex é amigo da família e ele estava indo visitar a família. Quando ele chega e se depara com aquilo, ele bota na cabeça dele: a partir de agora, eu só descanso só descanso após ter exterminado esses caras da face da Terra. A ideia é essa, tá? Eu vou caçar esses caras até o último dia da minha vida e não vou descansar enquanto isso não acontecer. E a gente vai seguir isso com a história. Cara, é aquela parada tipo busca implacável, Liam Neeson ligando o cara que sequestrou a filha dele falando: cara, eu vou atrás de você e já era. É esse tipo de história que você vai encontrar aqui. O Tex vai passar, cara, por cada perrengue, assim, completamente fantástico. Esses caras já estão longe, estão tentando despistar e tudo mais, vão se separar e vai ser uma jornada espetacular, que vai terminar, obviamente, com muita morte, muito sangue e com confrontos completamente sensacionais, que mostram o quão obstinado é o Tex e o quão fantástico ele é. Pra gente que curte quadrinhos de super-herói, tá? Você pode estar começando agora, começando a se interessar aqui por causa dos vídeos. Eu acho que o Tex dá pra fazer 2 paralelos e que a gente consegue observar muito bem aqui dentro dessa revista e principalmente dentro dessa primeira história. O Tex, ele tem um paralelo interessante com o Batman e com o Justiceiro. Eu vou fazer até um vídeo falando isso pra ver se eu consigo trazer mais de vocês aqui pra esse material, tá? Com o Batman no sentido de que ele é aquele cara extremamente detetive, extremamente planejador, ele sabe o que vai fazer, ele está antevendo os problemas, os planos dos vilões a maioria das vezes. Ele consegue criar estratégias e elaborar planos extremamente fantásticos e incríveis para prender aqueles caras, para chegar naqueles caras, para se livrar de armadilhas. Porra, ele é fantástico. Luta corporal é com ele mesmo, se ele tiver que cair na porrada qualquer um, ele cai. Ele é inteligente demais, ele é resistente demais e fisicamente ele parece também um Bruce Wayne, né? O cara fortão, cabelo preto e tal, queixão quadrado. Espetacular, tá? Então ele tem um paralelo muito bacana com o Batman, tá? Além do que o Batman é humano. E o outro humano que a gente pode... Porra, peraí, com o Justiceiro, Rodrigo. Batman e Justiceiro... cara, ele sempre tenta prender os caras. Então até ali ele é o Batman. Ele tenta prender os caras. Só que tem histórias que não dá pra prender. Tem histórias que às vezes ele tem que matar. E se tiver que matar, cara, ele mata trocentos vilões numa história, se for preciso, e mata sem nenhuma piedade. Ele não mata de maneira covarde, tá? Não mata alguém que não mereça morrer, mas se tiver que matar, ele larga o aço, solta o dedo no gatilho e mata, porra, todo mundo que aparecer na revista. E pode crer que essa primeira história aqui é um banho de sangue fantástico e o comparativo com o Liam Neeson é espetacular. É nesse ritmo, tá? Incrível a história. Essa história aqui, tu nunca leu o Tex na vida. Pega uma promoção de Tex especial 50 anos, lê essa primeira história e me diz se você não ficou interessado pelo Tex. É impossível. É impossível. O material é bom demais. Essa primeira história, cara, com essa arte espetacular do Joe Kubert, é boa demais, tá? Então, essa daqui já me deixou completamente louco, tá? Aqui, ó. Olha a arte do Joe Kubert, tá? O material é muito bom e você vai devorar isso daqui como um louco. Só... porra, essa página aqui é foda. Só a critério de curiosidade que eu falei, vocês podem ver, ó, a impressão tá muito boa. E nós não temos aqui, mesmo sendo um papel jornal, nós não temos aqui nenhum problema de páginas transparentes, de não conseguir ver as imagens, tá? Coisa que acontece às vezes com alguns mangás aí, mesmo sendo publicado em papel offset e tudo mais. Aqui a gente não tem esse problema. Aqui o material tá muito bom e vocês vão conseguir ver muito bem as páginas. Tem uma abertura legal o livro, ó. Não é um negócio que você não vai conseguir ler. Então, essa... Porra, eu vou te falar. Lógico, capa dura, tem... Mas essa edição aqui tá filezinho. Não precisa de um capa desse. Esse aqui tá muito bom. Depois disso, a gente vai pra história clássica, tá? A história clássica também é muito legal. Ela ocupa bem menos páginas. Deixa eu pegar aqui direitinho o começo dela, tá? Ela começa na página número
227, então ela tem mais ou menos 100 páginas ali, tá? A gente tem o roteiro do Bonegg pai e o desenho do Tisse. Não tem aqui o nome dele, eu acho que é o Gianluca ou alguma coisa assim. Também não importa agora, tá? Mas é uma ótima arte também. E aqui, diferente da primeira edição, que o Tex está agindo sozinho, obviamente ele acaba ao longo do caminho ganhando ajuda de algumas pessoas envolvidas, né? Já que ele está atrás desse monte de bandido que estão se espalhando, ele vai tendo ajuda de pessoas pelo caminho. Mas nessa daqui não. Essa é a história clássica dele com os parceiros dele. O filho, Kit Wigger, o grande parceiro e grande amigo dele, Kit Carson, e o Tigre, que é um índio que age junto com eles. Eles são policiais do Texas, tá? Eles são Texas Rangers. Eles andam pelo Texas agindo como polícia mesmo. Eles investigam casos e se tiver no meio do caminho deles algum roubo, algum bandido, alguma coisa assim, eles vão lá e atuam em cima disso. Eles estão atrás de traficantes de bebidas e armas que estão traficando ali para os índios, fronteira com o México e tudo mais. Um bando completamente terrível e assustador, e esses caras vão atrás. Nessa história tem um ritmo mais clássico dessa perseguição que mostra justamente esse lado detetivesco que a gente já viu muito bem na edição anterior, mas ali seguir trilha de pegadas de cavalo, para onde os caras foram e tudo mais. Só que a gente vê isso acontecendo em grupo. Como eles funcionam em grupo, como esse quarteto funciona de maneira tão incrível, e as duplas também, principalmente a dupla principal, que é o Tex com o Kit Carson, como eles têm uma sintonia tão legal e quão interessante é o Kit Carson com seu vocabulário completamente espetacular, meio... Capitão Braddock, não é Braddock, é Capitão Hancock, esqueci o nome dele agora, do Tintin, que só falava um monte de coisa. Lógico, guardadas as devidas proporções, a gente tem aqui também um Kit Carson que está o tempo inteiro xingando e falando impropérios sensacionais. Material muito legal, tá? A gente vai acompanhar uma dessas grandes perseguições a grupos de bandido, com grandes tentativas de emboscada e mirabolantes, e que parece que nada vai dar certo. Bem clássica e bem interessante, sem ser algo maçante, sem ser algo datado e que é ruim de ler. Não, material gostoso, divertido e que você vai se amarrar. A primeira história, eu com relação a colocar essas histórias em ordem, eu colocaria primeiro essa, só questão de gosto pessoal, tá? Porque eu acho que a segunda é muito forte. Essa é muito boa, mas ela perde um pouco de força depois de você ter lido a primeira. Na minha opinião, tá? Acho que se começasse com essa, porra, tu tá ganhando ritmo, porque essa é uma história que vai ganhando um ritmo ao longo... E a outra já começa a ser porrada demais e vai até... Mas, mais uma vez, isso é só uma questão de gosto. E pode ser simplesmente por eu me identificar mais com aquele tipo de história. Liam Neeson atrás de uma vingança implacável do que do outro. Não que não seja boa, a outra também é muito boa. Mas, no fim das contas, Texas Especial 50 anos é um material obrigatório. Os fãs já têm, eu tô falando aqui chovendo molhado, todo mundo que é fã já tem isso daqui. É um material que já foi publicado, tá? Não tem nada inédito aqui, não tem uma nova roupagem, a diferença é que tá compilado no encadernadinho especial de 50 anos. Essa história do Quartos do Joe Kubert foi publicada em 2002, não sei se ela foi republicada recentemente, eu acho que não, pelo que eu pesquisei lá no Guia dos Quadrinhos e tal. Então, é uma possibilidade interessante. E para os novos fãs, os futuros fãs, começa com isso aqui, cara. Você não vai se arrepender, é tiro certo. Texas Especial 50 anos, material fantástico da editora Mitos, incrível, fantástico, sensacional. E a cada nova edição dessas, eu me divirto mais e eu viro mais fã do Ranger mais famoso das bancas aqui do Brasil. Espetacular, cara, espetacular. Só a capa pode... Segunda crítica, tá? A capa pode não ser... Embora ela tenha a ver ali, né? Porra, 50 anos tem os carinhas ali sentados tirando uma foto comemorativa. Eu acho que ela não é tão chamativa. Além de ter o problema de eu não ter encontrado o material aqui dentro, eu acho que a capa não é tão chamativa e não faz tão jus, na minha opinião, com um Tex 50 anos com duas histórias poderosíssimas. Mas essa é a opinião do Barba. Obviamente, todos têm o total direito de discordar, né? Afinal de contas, a gente está só falando de gosto pessoal. Mas isso aqui é muito bom. Curtiu o vídeo? Curtiu o review? Então se inscreve aí no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Ative a notificação do sininho e volte sempre para ver outros vídeos
não só de Tex, mas de vários outros materiais da Mitos e das outras editoras também, que aqui tem review de muita coisa. Você pode ver aqui atrás, tem de tudo aqui atrás, tá? E toda terça, né? Toda terça, sim, a gente tem vídeo de Tex ou de algum outro material da Boneg ou da editora Mitos aqui. As terças são sempre da editora Mitos e sempre tem review da editora Mitos aqui, parceira, super parceira aqui do canal, tá? Então, volte aqui nas terças sempre para ver outros materiais. Se inscreva no Facebook do Barbas e principalmente no Instagram do Barbas, tá legal pra cacete. E se você for comprar esse material pela Amazon, use o linkzinho do Barba que você ajuda demais a manter o canal aqui com essa publicação constante de vídeos e esses vídeos gigantescos, beleza? Espero que você tenha curtido e foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.